A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já se arrasta há 4 anos e meio. É uma guerra de desgaste que continua dia após dia, sem muita ação visível nas linhas de frente. Ainda assim, há muito conflito, muitas explosões, muita destruição e muitas mortes, mas quase nenhum avanço no front. Com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã dominando a atenção mundial, e até boa parte do foco aqui no nosso programa, às vezes a gente acaba perdendo de vista o que está acontecendo nesse outro conflito. Mas ele está longe de ser algo estático ou estável. Na verdade, tudo indica que as coisas estão caminhando para uma direção que nos leva a concluir que a situação pode estar piorando e talvez até se expandindo além das fronteiras da Ucrânia. Eu sei que isso pode surpreender muita gente, mas é justamente por isso que a gente tem aqui hoje, de volta depois de um tempo, o Ian Proud, que fez parte do serviço diplomático de Sua Majestade de 1999 até 2023. Ele é ex-diplomata britânico e já trabalhou em Moscou, na Embaixada do Reino Unido por lá. Então ele tem muita experiência direta sobre como os russos pensam e o que realmente querem dizer quando falam certas coisas. E além de tudo, é uma ótima pessoa. Ian, seja bem-vindo de volta ao programa. Johnny, é sempre um prazer te ver. Olha, é o seguinte, tem muita coisa acontecendo. A gente quer se adiantar um pouco e entrar nesse assunto, porque a grande manchete de hoje é que agora que o Keir Starmer deixou, ou está prestes a deixar, o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, parece que ele deu um presente de despedida para o lado russo. Pelo que tudo indica, ele teria permitido que a Ucrânia usasse mísseis Storm Shadow em vários ataques. Alguns relatos falam em Voronezh, eu sempre erro esse nome, talvez Belgorod e possivelmente até outras áreas ali na região de fronteira. Então, parece ser uma certa escalada. Antes mesmo da gente entrar em outros temas, o que você acha dessas informações de que mísseis Storm Shadow teriam sido usados dentro da Rússia e não só nas partes da Ucrânia controladas pelos russos? Not just in the Russian-controlled parts of Ukraine today. Bom, não é a primeira vez que isso acontece, claro. A primeira vez foi há mais ou menos 18 meses, se você lembrar, quando Biden... Enfim, eles estavam naquela discussão toda sobre os lançadores HIMARS. E depois vieram o Storm Shadow e o Scalp, que é a versão francesa, sendo enviados. E o que mais me marcou daquela época foi que logo depois aconteceu o primeiro ataque com o míssil Iskander contra a grande usina metalúrgica de Vinnytsia, na Ucrânia. Então, uma coisa que eu sei sobre os russos é que eles sempre reagem a qualquer ação. Então, eles vão responder. Isso está no DNA deles. É o jeito deles de agir. O Putin não tem espaço político para simplesmente não responder, especialmente agora. Então vai haver algum tipo de resposta. A gente precisa ver o que vai ser. Talvez outro ataque de um Heshnik em algum lugar, provavelmente na Ucrânia. Mas eu acho que o outro risco neste momento está no mar aberto, com todas essas situações, tentativas de apreensão feitas pelos fuzileiros reais e outros. Então eu acho que esse é outro ponto de tensão em potencial. E não acho que muita gente esteja pensando nisso agora. Sabe, desde o começo dessa guerra houve muita preocupação, especialmente no Ocidente, de que a gente precisava ter cuidado com o que fizesse em relação à Rússia, porque não podíamos correr o risco de o conflito escalar. Não podíamos cruzar nenhuma das chamadas linhas vermelhas russas, que pudessem levá-los a atacar a Europa e transformar isso numa guerra do tipo artigo 5 da OTAN contra a Rússia, o que facilmente poderia acabar virando algo nuclear. Então havia muita apreensão com cada pequena coisa que fosse adicionada. Primeiro foi, tudo bem, vamos enviar artilharia, aquelas peças móveis M777 dos Estados Unidos. Depois, ok, vamos ampliar um pouco mais, usar veículos blindados. Em seguida vieram os tanques ocidentais, depois os mísseis de longo alcance e então os de curto alcance. And then long-range missiles, and then short-range missiles, and then it was,
E aí chegou até os caças F-16, né? E lembra que o Biden, lá no começo da guerra, disse claramente: não podemos usar F-16. Isso seria o mesmo que começar a Terceira Guerra Mundial, então não dá para fazer isso. E depois, claro, acabou sendo exatamente o que aconteceu. E em todos esses casos, não houve nenhum ataque russo fora da Ucrânia. Agora, como você mencionou, a Rússia sempre reage ao que acontece com ela, mas de um jeito que parece, pelo menos para muitos ocidentais, meio contido, limitado às fronteiras da Ucrânia. Se você puder ajudar a gente a entender um pouco essa mentalidade russa, por que será que todas essas supostas linhas vermelhas foram cruzadas sem nenhuma retaliação russa aparente além das fronteiras da Ucrânia? Russian retaliation beyond the borders of Ukraine. Eu acho que o Putin está realmente preocupado com a possibilidade de um ataque ao território soberano de um país membro da OTAN. E claro, sempre que os ucranianos usam um míssil Storm Shadow ou sistemas parecidos, inclusive os dos Estados Unidos, a linha de controle fica meio borrada. Todo mundo sabe que eles dependem da inteligência ocidental para operar esses sistemas e tudo mais. Mas, infelizmente, tem acontecido um certo desvio de missão do lado do Reino Unido, porque a Ucrânia agora desenvolveu sua própria capacidade de produzir mísseis e drones. E, na verdade, a gente está ajudando eles a fazer isso. Os alemães também estão ajudando. Na verdade, todos os mísseis que a Ucrânia está usando para atacar cada vez mais fundo dentro da Rússia, bom, Voronezh nem fica tão longe assim. Mas eles atingiram recentemente, por exemplo, Moscou e a refinaria de petróleo de lá. Quanto mais a gente se envolve nisso, porque estamos ajudando a Ucrânia a construir o que ela usa para atacar mais fundo na Rússia, maior fica o risco. E a pressão sobre o Putin também aumenta internamente, especialmente do lado mais linha dura. Ele sempre tem um lado mais liberal e outro mais agressivo, e está sempre tentando equilibrar os dois. Mas, do lado mais linha dura da elite política russa, vai haver uma pressão crescente sobre ele para reagir com força contra o que eles veem como uma expansão da OTAN, tendo o Reino Unido como inimigo público número 1, seguido de perto pelos alemães. Então, a gente está entrando num território bem arriscado agora. E o Starmer, ele está acabado. Acabou de perder o cargo. Existe a chance de ele querer causar algum estrago antes de sair, porque ele não falou com Putin nenhuma vez em 2 anos. Ele não tem interesse em nenhum tipo de acordo diplomático. Ele odeia a Rússia. E eu fico um pouco preocupado com as decisões que ele pode tomar antes de deixar o cargo, e com as consequências que isso pode ter do lado russo. Qual é a sua percepção, digamos, do consenso, ou talvez até da variedade de pontos de vista no Ocidente? Porque, no fundo, o que eu descrevi no começo foi que havia uma certa preocupação de que não podíamos ir longe demais. E agora parece que todas aquelas coisas que eu mencionei, que antes não tinham uma posição clara, viraram algo do tipo: sabe de uma coisa? A gente nem precisa se preocupar com qualquer reação da Rússia, porque eles vão ficar só no discurso, sem agir além das fronteiras. E se tudo continuar restrito às fronteiras da Ucrânia, tudo bem pra gente. Podemos simplesmente deixar essa guerra se arrastar indefinidamente. Como você enxerga isso? Olha, eu vejo isso do outro lado do telescópio. Parte do cálculo do Putin, ao levar adiante essa guerra, é enfraquecer o sistema econômico e político da própria Europa, explorando a crescente dificuldade dos europeus em dar à Ucrânia os recursos econômicos e o material militar necessários para continuar lutando. E isso no momento em que a Ucrânia passa por uma pressão interna enorme, demográfica inclusive, em relação à capacidade de enviar novos soldados para a linha de frente. Vídeos de brutalidade aparecem todos os dias e ficam cada vez mais violentos. Então, de um lado da moeda, o Putin está vendo a Europa se desmanchar aos poucos diante dos olhos dele, economicamente, politicamente, socialmente, porque ela não consegue bancar uma guerra que a Ucrânia não tem como vencer, mesmo que as elites políticas em Bruxelas, Londres, Paris e Berlim queiram continuar lutando.
Eles não têm nenhum plano para uma saída diplomática. Mas, por outro lado, esses países estão se desintegrando. E nesse processo estão espalhando muitos destroços, e boa parte disso agora está caindo em grandes cidades russas. Então o Putin está sob mais pressão para não continuar com essa abordagem lenta que ele vinha adotando, de simplesmente deixar a Europa desmoronar junto com o apoio à Ucrânia. A pressão agora é para ele agir com muito mais força no curto prazo, dizendo algo como: chega, parem com isso, e parem de fornecer essas capacidades de longo alcance. E, já que estamos falando disso, controlem o seu fantoche, o Zelensky, que está ficando cada vez mais imprevisível. Bom, na verdade, falando do Zelensky e desse comportamento meio errático, acho que depende de qual lado você está olhando. Porque, do ponto de vista russo, ele parece instável e parece também bem mais ousado ultimamente. Já do outro lado, ele pode ser visto como alguém fora de controle, ou algo assim. Mas muita gente no Ocidente está vendo de outro jeito. Tipo, olha só, esse cara tá criando coragem, hein? Tô gostando disso. Foi o que ouvi de algumas pessoas. Mas vamos dar uma olhada em como chegamos até aqui. Vamos voltar um pouquinho. No dia 1º de junho, o Zelensky, numa citação publicada no New York Times, misturou provocações com conversas sobre uma proposta de paz e chegou a enviar uma carta para o Putin. Só que na época, ele também estava se gabando dos ataques em São Petersburgo. E para quem leu aquela carta, era uma carta aberta. Então não foi exatamente um encontro diplomático de verdade. Foi mais como dizer: olha, eu vou te provocar bem na sua frente. E parecia que o lado ucraniano estava num momento de superioridade, enquanto o lado russo estava praticamente implorando por uma negociação. O que, claro, não aconteceu. Não demorou muito depois disso, acho que foi 1 ou 2 dias depois. E pela segunda vez, durante um fórum econômico em São Petersburgo, com a presença do presidente Putin, eles, acho que em dias consecutivos, ou 2 em 3 dias, atingiram alvos que chamaram muita atenção, com aquelas nuvens escuras e tudo mais, dentro de São Petersburgo. Isso acabou lançando uma sombra sobre o evento e passando a impressão de que, mesmo quando o presidente Putin está por perto, os russos não conseguem se defender. Essa era parte da mensagem ali. Mas não parou por aí. Então a Rússia não... Eu acho que eles revidaram algumas coisas. Eles chegaram a atacar Kiev depois disso, mas nada muito grave. Nada realmente sério. E aí vamos nós. Agora, nos últimos dias, o Zelensky está dizendo que Moscou vai queimar se os ataques russos continuarem. E eu acho que foi no dia 23, que é hoje, na verdade. No mesmo dia em que ele fez essa declaração, drones ucranianos incendiaram uma refinaria em Moscou, num grande ataque dentro da cidade russa. E claro, mais uma vez, aquela fumaça preta enorme subindo. Do ponto de vista militar, provavelmente não causa muito mais do que um constrangimento para o lado russo, mas ainda assim é um constrangimento. E faz o Zelensky parecer cada vez mais firme, enquanto o lado russo parece cada vez mais incapaz. Então agora chegamos a uma nova situação. Agora, o Zelensky parece estar cada vez mais ousado. Ele deu um ultimato ao lado bielorrusso, porque está afirmando, acho que foi hoje mesmo, que Belarus está fornecendo meios eletrônicos de comunicação e recursos de navegação para mísseis e drones russos e tudo mais. E ele disse que isso precisa parar. Dá para ver a citação aqui. Qual é o sentido de dizer que Belarus, que o Lukashenko, não quer entrar na guerra? Então que ele retire esse equipamento, que ele desligue tudo. Acho que 1 semana é tempo suficiente para ele fazer isso. Zelensky disse isso numa coletiva de imprensa no dia 19 de junho e completou: se ele não fizer, nós faremos. Então agora ele está dando ultimatos à Rússia, dando ultimatos a Belarus, atacando São Petersburgo, atacando Moscou. Estamos vendo uma grande escalada nessa guerra. E será que isso vai levar a algum lugar? Bom, isso não vai favorecer o Zelensky. Quer dizer, ele está jogando para a plateia do apoio político ocidental que vem recebendo, porque quer mais dinheiro.
Ele já está se preparando para pedir mais 20 bilhões de dólares. Em março, ele recebeu 90 bilhões da União Europeia. Em setembro, o Ministério das Finanças dele vai fazer as contas para o ano que vem e vai perceber que precisa de mais 90 bilhões, porque não há sinal de que os combates vão acabar antes do fim deste ano, pelo que eu vejo. Então tudo que ele diz soa como música para os ouvidos dos apoiadores ocidentais dele. E ele é um ditador, precisa ter um inimigo. O inimigo dele é a Rússia, então ele tenta parecer durão. Mas o problema é, claro, que a Rússia pode escalar o conflito a qualquer momento. E ela ainda está alguns degraus abaixo do que poderia fazer em termos de capacidade militar. O Putin tem evitado chegar a esse ponto. Ele respondeu com alguns ataques russos. Sempre que os ucranianos atacam, ele revida. Esses argumentos do tipo, parem os ataques com mísseis ou vamos queimar Moscou, acabam sendo meio circulares. Porque, se a Ucrânia parasse seus ataques com mísseis, a Rússia provavelmente faria o mesmo. Isso exige negociações diplomáticas que ainda não estão acontecendo. E olha, a carta do Zelensky, para ser sincero, foi uma piada no começo de junho. E aliás, eu li no Instagram. Não era exatamente um comunicado diplomático. E com certeza, não tinha nada de diplomático. Sabe, na verdade, ele nem está falando com o Putin de verdade. São só várias páginas de insultos. E no meio disso, algo como: por que a gente não se encontra para acabar com a guerra, já que você está ficando velho e pode morrer em breve, um ucraniano desleixado? Algo assim. Foi simplesmente ridículo. Mas o ponto é que o jogo dele é se agarrar ao poder, continuar puxando dinheiro e, no fim das contas, tentar trazer o Ocidente para dentro da guerra, para se juntar à Ucrânia. O Zelensky está tornando a Europa menos segura. E essa é a verdade. Ele está causando todo tipo de violação de direitos humanos dentro do próprio país. Ele é extremamente corrupto. Muita gente ao redor dele também é extremamente corrupta. E ninguém tem coragem de apontar isso, porque você sabe, ele é o nosso filho da mãe. Então é uma situação desesperadora, realmente desesperadora. A única forma de vencer essa guerra é tirar Zelensky da equação. E eu temo que essa seja verdade, porque ele está conduzindo o país dele muito mal e está levando todos nós para o Armagedon. E por mais estranho que pareça dizer isso, tendo servido em Moscou sob a vigilância constante da inteligência russa, neste momento é o Putin quem está nos impedindo de entrar numa terceira guerra mundial. Por mais estranho que seja dizer isso. Bom, isso me leva a algumas perguntas. Gary, se você puder colocar de novo aquele vídeo que estava passando agora há pouco. Não são imagens pequenas, não. São explosões enormes em Moscou. Dá para ver nuvens gigantes, drones voando e caindo por todo lado, mísseis atingindo o alvo. Parece mesmo que a Rússia não consegue conter o que está acontecendo. Então, duas perguntas. Primeiro, qual é a percepção, pelo que você entende dentro da Rússia, quando as pessoas veem tudo isso? Principalmente aquela cena ali. A tampa enorme daquela estrutura foi arremessada a dezenas de metros de altura, com fogo e tudo mais. O que o povo russo está pensando sobre isso? Eles estão só com raiva da Ucrânia. Ou estão dizendo, ei, você não consegue nos proteger, Vladimir Putin. Olha, a impressão que eu tenho, e também o que ouço das pessoas com quem falo dentro da Rússia, é que o povo está cansando dessa guerra. Eles querem ver isso acabar. Mas não vai acabar nos termos do Zelensky. Eles veem o Zelensky como um fantoche completo do Ocidente. Eu acho que a maioria dos russos realmente quer que a guerra chegue ao fim. Mas para isso acontecer, tem que haver uma diplomacia de verdade. E o Zelensky tem evitado isso a todo custo. Quando você diz que o povo russo quer ver isso chegar ao fim, tipo, olha, façam logo um acordo negociado, resolvam isso de qualquer jeito, ou como eu já ouvi alguns dizerem, não, eles querem que acabe com uma vitória russa, é para acelerar mesmo. Qual dessas duas coisas você entende que é o caso? Não, quer dizer,
Eu acho que para a maioria das pessoas comuns, o que elas querem mesmo é que isso acabe. Existe uma facção, a ala mais linha dura dentro do círculo do Putin, que não sonha com nenhum tipo de futuro com a Europa. Já desistiram da Europa. Basicamente querem destruir a Ucrânia, tomar metade do país, incluindo todas as regiões de língua russa, Kharkiv, Sumy, Odessa, Mykolaiv e os outros 4 oblasts. Há sim um grupo dentro da elite política que quer fazer isso, mas também existe uma ala mais voltada para o Ocidente, que não quer seguir por esse caminho, que sonha com um futuro junto da Europa. E eu acho que, no fundo, o próprio Putin não quer descartar totalmente a possibilidade de algum tipo de normalização com a Europa no futuro. De novo, pode parecer loucura, mas ele é um dos mais pró-Europa. Não parece, né? Claro, agora a gente está no meio de uma guerra que já dura 1 ano e meio. Mas, na verdade, existe uma parte importante da elite política que sonha com algum tipo de relação normal entre a Rússia e a Europa no futuro. E o motivo disso é que a leste, eles têm a China. E lá no extremo leste da Rússia, a região é muito pouco povoada. Estamos falando de, sei lá, 1 pessoa por quilômetro quadrado. Então a Rússia se vê ameaçada dos 2 lados. E, na verdade, muita gente quer ter uma relação com a Europa no futuro. Alguns, porém, dizem, quer saber? Vamos simplesmente destruir Kiev. Vamos pegar só essas outras 4 oblasts. Vamos simplesmente destruí-las completamente. E por aí vai. E sabe, infelizmente, essas vozes estão ficando cada vez mais fortes agora. E quanto mais tempo isso durar, mais o Putin pode acabar dando ouvidos a elas. Levou 8 anos desde o início da crise na Ucrânia, em fevereiro de 2014, quando houve aquele tipo de golpe contra o Yanukovych, até a guerra estourar. Nesse tempo, não aconteceu muita coisa. Houve uma insurgência separatista. Durante a maior parte desse período, o Putin apostava numa espécie de acordo de autonomia, pelos acordos de Minsk II, que os americanos e os britânicos acabaram sabotando, sem entrar aqui em toda a lição de história sobre isso. Então, houve muita contenção nos 8 anos antes da guerra começar. Então, sabe, o Putin poderia ter ido com mais força. Eu sinto que estamos chegando cada vez mais perto do ponto em que ele vai achar que não tem outra alternativa, especialmente se o Zelensky continuar atacando Moscou e provocando grandes incêndios. E do ponto de vista do Zelensky, ele basicamente diz, pode vir. Ele tem o dinheiro. A Grã-Bretanha continua mandando armas, ajudando a desenvolver novas. Então, não há nada que segure o Zelensky. Já o Putin tem muito mais coisas que o limitam. Acho que essa é a grande diferença entre os dois. Certo, então vamos dar uma olhada nesses 2 grupos diferentes na Rússia por enquanto. É os linha dura. Acho que isso está bem claro e vai contra a maioria das manchetes. Mas me parece que existe um problema interno na Rússia com aquele outro grupo. E você pode me dizer se esse grupo é médio, grande ou pequeno, o tamanho que for, em termos de porcentagem. Mas se eles simplesmente dissessem, por exemplo, tá bom, sabe de uma coisa? A linha atual de contato, vamos instruir isso. Só acaba logo com isso, do jeito que quiserem, para a gente poder voltar à vida normal. Mas parece que isso vai causar muitos problemas, porque vai mostrar que a Rússia tem limites de poder, que ela nem conseguiu conquistar o resto de Donbass, muito menos qualquer outra parte da Ucrânia. E depois de todo esse tempo, tudo que a OTAN fez teria funcionado. Parece que isso vai acabar consolidando a OTAN na fronteira, talvez até fortalecendo ainda mais. Esse seria o preço de simplesmente encerrar a guerra do jeito que eles quisessem, até mesmo dentro da própria Rússia. Como você enxerga isso? Olha, quero dizer, a Rússia pode ocupar toda a região de Donetsk. Eles já estão avançando bastante em Kostiantynivka. Isso deixaria só Donetsk, Kramatorsk e Sloviansk. Nesse ritmo, pode levar mais 1 ano, talvez 2, para conquistar tudo. Todo mundo sabe disso. Mas o Putin estava disposto a lidar com aquela chamada fórmula de Anchorage,
em que as partes não ocupadas seriam compartilhadas numa espécie de zona econômica livre. Então, sim, havia espaço para compromissos, e os russos estavam dispostos a fazer esses compromissos. Quer dizer, de novo, qualquer acordo, Dani, envolve negociação entre os dois lados. E os ucranianos continuam jogando, enquanto os europeus ocidentais simplesmente não estão interessados nesse processo. Então, sim, eles dizem que querem um acordo. Mas para ter um acordo, primeiro é preciso ter uma negociação. E é exatamente isso que tem faltado completamente. Bom, esse é o outro lado da moeda que eu quero analisar agora. Então, basicamente, são dois grupos diferentes dentro da Rússia. Vamos deixar a Ucrânia de lado por um momento. Acho que já está bem claro o que eles querem. Mas vamos olhar para a Europa. O que eles pretendiam alcançar? Agora, antes de eu ironizar essa posição, talvez tenha mais coisa aí. Porque, se existe um grupo crescente dentro da Rússia que só quer o fim da guerra e que talvez aceite algo abaixo dos termos de junho de 2024, então talvez essas ações, esses ataques e tudo mais, e até essa zombaria do Zelensky possam de fato ter alguma chance de dar certo. Será que eles estão certos? Não, não estão. Quer dizer, a verdade é que você não consegue vencer uma guerra por comitê. E a Europa basicamente é um grande comitê. Eles não conseguem decidir nada com rapidez. Mas uma coisa em que todos concordam é que odeiam a Rússia. Se você olhar o que o Radek Sikorski e a esposa dele, a Annie Applebaum, dizem, eles desprezam a Rússia. E o único desejo deles, que não é um plano nem uma estratégia, é conquistar a Rússia. Eles não fazem ideia de como poderiam fazer isso. Mas o que veem como oportunidade é continuar batendo na Rússia, usando os ucranianos, ajudando Zelensky a lutar até o último ucraniano. Eles não têm outro plano além desse. Se você olhar para os poloneses, por exemplo, eles não querem mandar tropas para lutar na Ucrânia. Eles têm uma relação complicada, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Como a gente viu acontecer na última semana, com toda essa história daquele ucraniano ligado ao nazismo na Segunda Guerra, que repatriou os restos mortais e tudo mais, a guerra está se afastando. E olha, os franceses não vão lutar pela Ucrânia. Eles percebem que se a Ucrânia entrar na União Europeia e tiver os mesmos benefícios que a França, todos os agricultores franceses vão perder seus subsídios. Então a Europa está dividida. A verdade é que a Europa vive uma situação realmente contraditória nessa política em relação à Ucrânia. Por um lado, sim, querem continuar provocando o urso e ajudando Zelensky a lutar até o último ucraniano. Mas por outro, dizem, você faz parte da família europeia. Só que espera aí, na prática, não tem tanta certeza se realmente querem que a Ucrânia entre. Porque o país não tão. E isso vai causar uma enorme turbulência política, se fizerem isso. Então é extremamente desonesto, enganoso, da parte dos europeus. E cada país da Europa está jogando o seu próprio jogo. Os poloneses têm o jogo deles, os bálticos têm o deles, movidos por um tipo de ódio à Rússia que vem lá do período soviético. Os franceses estão jogando, os alemães, no meio disso tudo, se veem como a futura força militar mais poderosa da Europa. Parece até uma espécie de retrocesso histórico vindo na nossa direção. Então sim, cada um está jogando o seu jogo, e não existe nenhum planejamento central. As pessoas no topo, como a Ursula von der Leyen, só estão interessadas em se agarrar ao poder nos cargos para os quais nunca foram eleitas. Então, Dani, tá tudo uma bagunça. É isso mesmo. E muita gente na Ucrânia está pagando o preço por essa confusão. Eu quero voltar a um comentário que fiz há pouco, ou que mostrei para você, sobre o Zelensky ter dado um ultimato para Belarus, dizendo algo como, olha, é melhor vocês pararem de ajudar a Rússia ou a gente vai entrar e resolver isso. Eu quero te mostrar algumas reações a essa declaração. Primeiro, o Sergei Lavrov, que não só rejeitou essa ideia, mas também deixou um tipo de aviso no ar.
E eu gostaria de lembrar aqueles que estão envolvidos nesse tipo de propaganda e ameaças em Kiev, e também aqueles que fazem o mesmo no Ocidente, apoiando o regime nazista, que desde março de 2025 existe um acordo entre a Federação Russa e a República de Belarus sobre garantias de segurança dentro do marco do Estado aliado. E se for necessário, estamos prontos para adotar todo o conjunto de medidas previstas nesse acordo, para garantir a segurança do nosso aliado e, é claro, a segurança do Estado aliado. Então ele parece estar falando ali de algo como um artigo 5 entre Belarus e a Rússia, dentro do chamado Estado da União. E para quem talvez não conheça, você pode explicar rapidinho para a gente o que é exatamente esse Estado da União? Posso sim. Posso explicar. Eu só estava ouvindo. Estava ouvindo em russo, no contexto do Estado da União. Agora, isso é meio que uma herança da União Soviética, algo parecido com uma mini-União Europeia. Sabe, a Rússia e a Bielorrússia formam uma espécie de mini-União Europeia, com algum tipo de atividade macroeconômica comum, uma união aduaneira, acordos de segurança compartilhados e por aí vai. Dá para ir de carro de Moscou até Minsk, ou pegar o trem. Como eu já fiz algumas vezes, uma cidade muito interessante, Minsk, sem nenhum controle de fronteira. Então dá mesmo a sensação de que você está cruzando da Rússia para a Bielorrússia. É quase como viajar dentro da própria União Europeia, sem fronteiras. É como se fosse uma mini-União Europeia ali. É uma união muito, muito próxima, que vem desde a queda da União Soviética. A Bielorrússia é um país de cerca de 8 milhões de pessoas, um país pequeno se comparado à Rússia. Eles são muito próximos, sim. Quer dizer, existe a língua bielorrussa, mas todos falam russo. Então é importante lembrar que isso não é como a relação da Rússia, por exemplo, com o Cazaquistão, que, aliás, também é muito próxima. A Bielorrússia é de longe o relacionamento mais próximo que a Rússia tem entre os antigos estados soviéticos. Então eles têm algum tipo de garantia ou acordo de segurança entre os dois. Se um for atacado, é como se os dois fossem atacados, certo? Exatamente isso é. Certo. Então foi isso que o Lavrov disse. Ele estava basicamente mandando um recado para a Europa. É bom vocês lembrarem que se o Zelensky realmente atacar a Bielorrússia, isso vai ser um problema muito maior. Pois bem, a mesma declaração, ou até uma mais forte, foi feita pelo próprio Lukashenko, o líder da Bielorrússia, que foi ainda mais longe nos comentários dele. A Bielorrússia é muito vulnerável do ponto de vista militar. Se a Ucrânia atacasse a Bielorrússia da mesma forma que está atacando a Rússia, porque a Bielorrússia é totalmente visível para os militares ucranianos, nós sabemos muito bem que nossa infraestrutura essencial, nossas instalações industriais e logísticas, seriam alvos. Eles mesmos já disseram que identificaram 500 desses alvos em território bielorrusso. Se a Ucrânia atacasse Kiev a partir do território da Bielorrússia, a linha de frente da Rússia, e, naturalmente, a nossa também, se estenderia por 1.500 quilômetros ao longo da fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. Diante do rumo atual da guerra, nem nós, nem os russos conseguiríamos defender esse trecho, levando em conta que as forças da OTAN e os países que apoiam a Ucrânia vão enviar tropas para o território ucraniano. Essa guerra passaria a ter uma nova dimensão. Eu acho que isso é até um pouco de eufemismo. Ele está dizendo que se isso virar um conflito, e agora você tiver tanto Belarus quanto a Rússia envolvidos, e ele está dizendo, olha, nossa capacidade militar é bem limitada, e realmente é. E se agora as forças da OTAN entrarem para tentar estabilizar a situação, isso pode sair totalmente do controle. Então, ele tem razão nisso, ou está exagerando? Ele está exagerando, como Lukashenko sempre faz. E, na verdade, sim, eles são bem menores que os russos e o exército ucraniano.
mas ainda assim tem forças armadas. E olha, não há nenhum sinal de que a OTAN vá colocar tropas próprias dentro de Belarus. Na verdade, eu acho que isso é totalmente fantasioso. Acho que o verdadeiro desafio para a Ucrânia é saber se ela conseguiria manter uma linha de frente muito mais longa do que a que tem agora. Ela já está enfrentando dificuldades na linha de frente atual. Está com problemas para conseguir o efetivo que precisa. E está sofrendo com um número cada vez maior de deserções. Gente que não se registra, que não se apresenta para o serviço militar e coisas desse tipo. Olha, eu acho que abrir uma nova frente contra a Bielorrússia seria bem problemático para o lado ucraniano, para ser sincero. O desafio da Bielorrússia é que o país é em grande parte vazio. É cheio de florestas, difícil de atravessar, como você sabe. É tipo o pulmão da Europa, por causa da quantidade enorme de árvores. Então não é um lugar fácil para guerra de manobra, entende? Além disso, ainda tem os pântanos de Pripyat. Mas eu acho que o maior risco, na verdade, está com Zelensky. O que ele vem dizendo ultimamente mostra cada vez mais que ele está perdendo o equilíbrio. Tem toda essa briga dele com o presidente da Polônia por causa de prêmios e coisas desse tipo. Ele fez uma declaração outro dia dizendo que, quando os europeus decidissem participar das negociações diplomáticas, ele escolheria quais europeus? O líder do país mais pobre e mais destruído da Europa. O cara virou um completo megalomaníaco. Pelo que parece, o principal objetivo dele é se agarrar ao poder. Agora ele está ameaçando atacar a Bielorrússia. Sinceramente, não acho que isso vai acabar bem para ele. Então, o Lukashenko sempre exagera, sempre exagera. E eu acho que ele está jogando com cuidado, escondendo as cartas, porque alguns russos, especialmente os mais linha dura, devem estar adorando essa ideia. Ter uma frente de batalha mais ampla para atormentar ainda mais os ucranianos. Então a gente vai ter que esperar para ver se o Zelensky vai ser ingênuo o bastante para realmente agir dessa forma. Quer dizer, esses repetidores, ou seja, lá o que forem essas torres de comunicação, não é como se existissem só uma ou duas. E se ele resolver atacar essas torres, provavelmente não vai resolver o problema que ele imagina, mas com certeza vai criar outros. Vamos ver no que isso vai dar. Agora eu quero olhar para os europeus, a gente falou deles há pouco, e ver como eles estão enxergando essa situação. E o interessante aqui é o seguinte, umas 2 semanas atrás, durante um depoimento no Senado, o senador Marco Rubio falou sobre, se não me engano, um pacote de 8 bilhões de dólares que estávamos destinando à Ucrânia. E ele disse de forma bem direta, olha, nós não somos neutros nisso, não somos mediadores, estamos do lado da Ucrânia, estamos ajudando eles também. Isso é bem diferente da forma como o Trump entrou no cargo. Mas vamos deixar isso de lado. O presidente do Conselho Europeu fez, ironicamente, uma declaração muito parecida e bem enfática, justamente ontem. A União Europeia não é e não pretende ser mediadora. A União Europeia está do lado da Ucrânia. Estivemos com a Ucrânia durante a guerra e estaremos com a Ucrânia depois da guerra. Em segundo lugar, o que também está claro, infelizmente, é que não temos sinais confiáveis da Rússia de que ela queira, neste momento, participar de negociações sérias. Olha, eu acho que o que ele está descrevendo ali são negociações sérias. Digo, até agora a Rússia não veio de chapéu na mão dizendo que vai fazer o que a gente mandar. Porque a Rússia tem sido assim, pelo que eu vejo, eles nunca saíram da mesa de negociações. Como é que você enxerga essa parte? Bom, o Costa está meio que recuando agora, porque ele se meteu numa grande encrenca com os líderes europeus. O gabinete dele realmente procurou os russos para tentar abrir um canal diplomático, um diálogo direto com eles. E aí foi um caos. Os alemães e os franceses ficaram indignados, dizendo, como assim? Como você ousa falar com os russos? E agora ele está lá, de chapéu na mão.
and now cap in When was hand. that? Desculpe, o Nainês. Oh, that was just literally in the past couple of days. Ah, isso foi literalmente nos últimos dias. Entendi. Literalmente nos últimos dias. Então agora o Costa tá dizendo: não vamos agir como mediadores. Porque ele se meteu numa baita encrenca por tentar mediar e acabou levando bronca dos europeus por causa do jeito como eles reagiram. Mas o curioso é que vários líderes europeus, já faz uns 8 ou 9 meses, vêm dizendo: olha, a gente devia conversar com a Rússia. O Alexander Stubb, presidente da Finlândia, já disse isso. O Emmanuel Macron, presidente da França, também. E o Bart de Wever, primeiro-ministro da Bélgica, disse a mesma coisa. Até a Ursula von der Leyen já disse isso. Mas é aí que está o problema. Não dá para vencer guerras por comitê. Eles nunca conseguem chegar a um acordo sobre quem vai ser a pessoa que fala com a Rússia, muito menos sobre o que diriam se realmente falassem com eles. Então esse comentário do Costa é sinceramente constrangedor de ver, porque ele foi pego em flagrante tentando conversar com os russos, e as pessoas não gostaram nada disso. Essa história de não vemos sinais concretos de que a Rússia queira negociar é pura bobagem. Na verdade, são os europeus que se recusam a conversar com a Rússia agora. E o Zelensky também se recusa a falar com o Putin. Quer dizer, ele não para de fazer essas encenações. Aquela carta de 1º de junho, aquela coisa em Istambul no verão passado, sabe, quando o Trump estava pressionando o Zelensky para ter conversas. Ele disse algo tipo: bom, me encontre em Istambul, Putin, quase como se estivesse convidando o cara para uma luta de MMA. É uma encenação atrás da outra. Ninguém na Europa quer conversar com os russos. E o mais absurdo é que eles ainda dizem: na verdade, a gente não vê sinal nenhum de que os russos queiram falar com a gente. Ora, se o Macron, o Scholz, talvez a Ursula von der Leyen, os três, dissessem: vamos marcar uma reunião Putin, o Putin aceitaria na hora. Disso eu tenho certeza absoluta. Eles podiam escolher algum lugar neutro, pronto. Tudo bem, se eles simplesmente levantassem a mão e dissessem: olha, sabe, dessa vez, sem o Zelensky na sala, vamos nos encontrar com você, Putin, em algum território neutro e conversar sobre os próximos passos. Ele aceitaria. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas eles não conseguem nem concordar em conversar entre si, quanto mais com qualquer outra pessoa. E isso é uma piada, Dani. Sinceramente, é constrangedor. Aquela coisa do Costa foi constrangedora, especialmente quando você pensa no contexto do que ele disse. Ele ficou vermelho. Teve que basicamente dizer: eu não quis dizer isso, eu não quis tentar falar com os russos. É constrangedor, muito constrangedor. I didn't mean to do something that made sense. My bad. Eu não quis fazer algo que fizesse sentido. Foi mal. Tá. Então eu preciso perguntar de novo. Se é que existe algo como uma posição europeia, qual é o plano deles, se não querem conversar? Quer dizer, eles têm que saber fazer as contas. Têm que olhar para as questões econômicas. Têm que considerar o equilíbrio de poder entre os exércitos. Eles precisam ver que uma guerra de atrito nunca vai terminar a favor da Ucrânia. Então, qual é o objetivo final deles? Se é que existe um. Não existe? Essa não é a resposta que eu esperava. Como é que alguém inteligente pode não ter um objetivo final? Existe um ponto final, Dani, se eles chegarem a um acordo negociado. E esse ponto final é que todos eles vão perder seus cargos políticos. E eles sabem disso, porque passaram 4 anos dizendo: vamos derrotar a Rússia, vamos garantir uma derrota estratégica da Rússia, vamos dividir a Rússia em vários países menores, a Ucrânia vai vencer, vamos recuperar a Crimeia, e por aí vai. Eles vêm dizendo isso aos eleitores há anos, gastando fortunas, empobrecendo a população, aumentando o desemprego, fechando fábricas pelo país inteiro. O custo da energia está altíssimo, porque nos recusamos a comprar energia barata e de fonte nova. Eles diziam: tudo isso vale a pena, porque a gente vai vencer. No momento em que assinarem algum tipo de acordo diplomático com o lado russo, vão ter que dizer para os eleitores que, na verdade, olha, a gente fez o possível para ganhar, mas no fim, não conseguiu.
E isso vai ter consequências políticas devastadoras para todos eles. Porque mentiram. Todo esse tempo, Dani, eles mentiram. Achavam que podiam derrotar a Rússia e não conseguiram. E é por isso que não existe um plano, porque eles simplesmente não sabem o que fazer. Bom, eles vão ter que encontrar outra saída. Não sei se vão arrumar outro trabalho ou o quê, porque guerras de atrito quase sempre são vencidas pelo lado que tem mais logística, mais gente e mais recursos. E isso não mudou. Ainda está do lado russo. Mas o que pode estar mudando na Rússia é justamente o lado russo. O Vladimir Putin fez um comentário, uma declaração hoje de manhã, acho que foi de manhã, no horário de lá, falando sobre como ele vê a guerra. It's impliziert der Heißheitsdrohung. O Tetsaus confliktendo Vatshingsers do mundo, Nallers, Irolf. around the world, including in Eurasia. We see that if earlier NATO countries A gente vê que se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder por meios armados ilegais e por um golpe de Estado, agora eles dizem abertamente no Ocidente que estão se preparando para uma guerra contra nós e aumentando seus orçamentos de defesa. Para justificar esses gastos e a radical militarização de seus países, os líderes da OTAN e da União Europeia continuam, como antes, recorrendo a alegações falsas sobre uma suposta ameaça militar da Rússia. false claims about an alleged military threat from Russia. Então, ele está se referindo àquela afirmação de que sempre disseram que a Rússia seria a próxima a vir atrás da gente. Que se eles derrotarem a Ucrânia, vão avançar, sei lá, até Paris, descendo a Champs-Élysées. Ninguém sabe exatamente para onde iriam. Mas ele disse, isso nunca foi verdade. E desde então tem havido cada vez mais agressividade. Tem mais uso de, você até mencionou isso no começo do programa, capacidades técnicas. Os próprios mísseis Storm Shadow ajudam a Ucrânia com mísseis de longo alcance, drones de longo alcance e por aí vai. Em alguns casos, até usando o espaço aéreo da OTAN para chegar até lá, e também a questão da mira, dos alvos. E parece que a paciência russa está começando a se esgotar, e o Putin parece estar dando um aviso mais sério. Então é o seguinte, você comentou há pouco que o Lukashenko estava exagerando e que provavelmente não há ameaça real nisso. O Putin está fazendo a mesma coisa? Olha, eu não vejo nenhum exagero aí por parte do Putin. Ele sempre é muito cuidadoso no que diz. Ele apresenta os fatos do jeito que ele os enxerga. E alguns desses fatos são bem difíceis de contestar. Quero dizer, todos os países europeus da OTAN estão comprometidos, e isso, aliás, é culpa do Donald Trump, porque foi ele quem incentivou isso, a aumentar os gastos militares para 5% do PIB até 2035. Isso está escrito, está decidido. As pessoas estão fazendo. Os alemães estão avançando com isso. E é verdade que sempre que você lê qualquer jornal tradicional, em algum momento da semana, Danny, você vai ver uma matéria com algum general alemão, francês, italiano, britânico ou estoniano. Eu nem sei se a Estônia tem tropas suficientes para ter um general, mas vamos deixar isso de lado. Dizendo que a Rússia vai invadir no ano que vem, em 2028, ou talvez em 2029, ou quem sabe em 2030, mas que de um jeito ou de outro, a invasão vai acontecer. Então veja, isso está acontecendo o tempo todo, no momento em que a Europa está aumentando seus gastos com defesa, com base nessas alegações falsas que as pessoas continuam fazendo, e eu realmente acredito que são falsas. Porque se ele quisesse atacar a OTAN, já teria feito isso há muito tempo, em vez de esperar tanto. Essa ideia de que a Rússia vai atacar a OTAN, não vai. Isso não é do interesse da Rússia. E nunca foi do interesse da Rússia atacar a OTAN, para ser bem franco. O que ele está falando é sobre o que ele vê no Ocidente, e o que muitos realistas, como você e como eu também veem, que os gastos com defesa estão subindo, o alarmismo está aumentando, e ele só está chamando atenção para isso. Mas agora, existe um cenário, porque tem se falado muito sobre isso ultimamente, em que a Rússia possa atacar fora da Ucrânia.
principalmente se esses ataques continuarem, atingindo áreas mais profundas do país, fábricas onde são feitos drones, onde são produzidos componentes de mísseis usados dentro da Ucrânia contra a própria Rússia? Houve algumas declarações, e acho que você provavelmente viu algumas delas. O Karaganov chegou a dizer, no programa do Glenn Diesen e em outros lugares, que talvez seja necessário atacar alguns desses alvos dentro da Europa para restabelecer a dissuasão. Você vê isso como uma possibilidade? Do you see that as a possibility? I do. I don't think we're there yet. I think Sim. Eu não acho que a gente chegou nesse ponto ainda. Acho que a Rússia ainda tem alguns passos de escalada que pode dar dentro da Ucrânia antes de chegar lá. Aliás, isso também inclui o uso de armas nucleares táticas dentro da Ucrânia. Eu acho que ainda não estamos no momento em que o Putin vai arriscar esse lance, porque seria um grande passo de escalada. E sim, o míssil Storm Shadow foi pago pelos britânicos. Quer dizer, todo o equipamento militar da Ucrânia, toda essa munição, já foi paga por nós. Então estamos envolvidos até o pescoço nessa guerra desde o começo. Sim, nós fornecemos equipamentos mais sofisticados, eles estão usando isso mais fundo dentro da Rússia, estão usando nossa inteligência para mirar alvos e coisas desse tipo. Nossos joelhos estão cada vez mais afundados na lama, mas por enquanto a gente não tem tropas em solo ucraniano. Claro, a gente tem algumas funções especializadas, sim, mas não dá para dizer que temos formações verdadeiras nesse sentido. Então eu acho que isso está se tornando uma possibilidade mais concreta. Não vejo isso acontecendo no curto prazo. O que eu vejo, sim, é uma grande escalada dentro da própria Ucrânia. E isso é uma possibilidade muito real, talvez até imediata. Quer dizer, eu estava conversando com o Stanislav Kropivnik mais cedo hoje, e ele estava falando basicamente sobre lançar uma arma nuclear em Lviv, lá no extremo oeste, bem na fronteira com a Polônia. E sabe, fazer as pessoas pensarem sobre isso, por exemplo. E ele estava falando sério. Quer dizer, ele é meu amigo, não tenho nada contra ele, foi oficial do exército dos Estados Unidos, inclusive. Mas ele é claramente da ala mais linha dura, digamos assim. E é disso que as pessoas estão falando. Simplesmente atacar Lviv com uma arma nuclear, bem ao lado da Polônia, e depois perguntar, tá, e agora o que a gente faz? E as pessoas estão falando disso abertamente agora. O Karaganov estava falando sobre usar armas nucleares. E não é o Medvedev, que fala qualquer coisa, sabe? Só para servir de para-raios. Cada vez mais gente está falando sobre isso. As pessoas deveriam parar e se perguntar se a gente realmente quer chegar nesse ponto. Porque, olha, antes mesmo de atingir a OTAN, a Rússia poderia causar muito mais estrago dentro da Ucrânia do que já fez até agora. Muito mais. Vocês conhecem a capacidade militar deles melhor do que eu. Tem sido uma guerra de desgaste. Eles não colocaram tantas tropas na linha de frente. Estão indo devagar, drenando os europeus aos poucos. A gente está chegando perto de uma jogada desesperada agora. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer dentro da própria Ucrânia. Eu já vou falar sobre isso num instante. Mas considerando essas visões mais duras dentro da Rússia, dá para perceber que elas ganharam um pouco de espaço lá no Kremlin. Because I think it was outside of that statement that Putin made just a second ago in the hall. He was also interviewed outside the hall and asked a very critical question. Только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Olha, essa é uma declaração bem forte. Ele disse que se estivermos em guerra direta com a OTAN, com os Estados Unidos e com a Europa, talvez seja preciso mudar a natureza do conflito. E isso, veja bem, vai exatamente na linha do que o Sr. Kropivnik disse,
ou do que o Sr. Karaganov comentou, e por aí vai. A gente fica se perguntando, será que eles estão puxando o Putin mais para o lado deles? O que você acha? Are they dragging Putin more in their camp? What do you think? Yeah, they are. Yeah, I mean, I think it's not that. Sim, então sim. Quer dizer, eu acho que não é que estejam puxando ele para esse grupo. Ele sempre teve dois grupos, os linha dura e os moderados. Muita gente nem percebe que existem moderados na Rússia, mas existem sim. Eu conheço vários deles muito bem. Só que ele está achando cada vez mais difícil ignorar os linha dura. Acho que essa é a verdade. E o que ele está dizendo ali é muito voltado para eles, assim como foi para os países da OTAN, para mostrar que ele está pensando em fazer isso. Eu ainda acho que isso está um pouco distante. O que eu acho possível, e tenho falado bastante sobre isso ultimamente, é que a Rússia afunde um navio da OTAN em águas internacionais. Acho que isso é bem mais provável. That is much more likely. You saw the Royal Marines seize a Sabe, tank in- você viu os fuzileiros reais apreenderem um petroleiro em águas internacionais, no Canal da Mancha. E logo depois, o almirante Gukurevich disparou um tiro de advertência contra um iate britânico que navegava ali perto. Eu acho que é aí que o ponto de tensão vai surgir, na verdade. Porque a Rússia vai sentir que pode legalmente defender essa ação, já que foi em águas internacionais, em resposta a uma ameaça contra seus interesses econômicos no alto mar. Mas estamos chegando cada vez mais perto de um ataque direto à OTAN. Eu não acho que a Rússia vá atacar primeiro. Eu acho que, sinceramente, no momento em que a primeira bomba nuclear cair sobre uma cidade ucraniana, todo mundo vai querer conversar. Você sabe disso tão bem quanto eu, Dani. I think you know that as well as I do, Danny. I think, one nuke happens, then Eu acho que se uma bomba nuclear for usada, tudo muda de repente, de qualquer jeito. Não importa que seja na Ucrânia. E aí, eu acredito que os europeus e os poloneses, que ainda não têm armas nucleares, iam se ver como Radek Sikorski, muito mais dispostos a negociar naquele momento. E a Rússia sabe disso. Quer dizer, tem um motivo para a Rússia ter tantos campeões mundiais de xadrez. Eles não vão fazer uma jogada desesperada contra a OTAN antes que a OTAN faça algo explícito contra eles. Eu só acho que a gente ainda não chegou nesse ponto de virada do lado russo. A Rússia quer evitar isso. Sempre quis evitar um confronto direto com a OTAN, e eu acredito que ainda quer. Mas sabe, o tempo está acabando. Still do, but time is running out. Yeah, that is the problem. And really to kind Esse é o problema. E para reforçar um pouco a sua teoria, você deve lembrar, acho que foi há umas 3 semanas, teve muito barulho, inclusive do Medvedev, mas também do Lavrov e de vários outros oficiais russos. Eles disseram algo como, olha, é melhor vocês saírem de Kiev por causa do que fizeram com a gente. A gente vai atacar e vai atacar com força. Vamos atingir os centros de tomada de decisão. Vamos atingir outros centros de comando e controle. Vai ser muito maior do que qualquer coisa que já aconteceu antes. E no fim, quase nada aconteceu. Houve alguns ataques. Teve drones, incêndios, alguns mísseis. Nada fora do comum em relação ao que já vinha acontecendo antes. Então as pessoas pensam, foi só conversa fiada. Pois bem, hoje o Sergei Lavrov disse o seguinte: há 2 meses, nós avisamos oficialmente todos os colegas estrangeiros, tanto embaixadas quanto representações de empresas, que para evitar mal-entendidos, seria melhor evacuarem de Kiev. Essa recomendação continua valendo. Isso foi hoje. Por que será que ele está repetindo esse aviso agora? Why do you suppose that he's reissuing that today? Well, Ukraine just hit Moscow, and so Russia's Bom, going to hit. a Ucrânia acabou de atingir Moscou, e por isso a Rússia vai atacar Kiev com ainda mais força. Quer dizer, isso faz parte da lógica da estratégia militar deles. É simplesmente o que eles vão fazer. Então, estão emitindo um alerta de que, olha, armas e munições pesadas vão cair sobre Kiev. Então, se alguém quer ficar em segurança, é melhor se afastar mesmo. E é por isso que estão fazendo isso. Toda vez que a Ucrânia atinge Moscou ou São Petersburgo, a Rússia sempre reage. E se puder, e normalmente pode, vai reagir com ainda mais força. É assim que eles operam. E a gente sabe disso. Eles sabem que a gente sabe disso. Então ele está apenas reforçando esse aviso, que indica que possivelmente mísseis já estejam a caminho, talvez até neste exato momento. There'll be missiles incoming, possibly as we speak.
And so what do you think might be Então, o que você acha que poderia ser a sequência de eventos? Porque você disse que não acredita, pelo que entende dos russos, e você viveu e trabalhou com eles por muito tempo como diplomata, o que poderia acontecer até chegar a uma arma nuclear dentro da Ucrânia? Eu imagino que algo deve estar vindo para Kiev em breve, talvez mais prisões ou algo assim. Mas quantos passos ainda teriam que acontecer antes de você achar plausível, ou até preocupante, a possibilidade de um ataque dentro da Ucrânia? there might be a strike inside of Ukraine? Well, I think we're only 2 or 3 steps away from that Olha, point. I mean, eu acho que a gente está só a 2 ou 3 passos desse ponto. Quer dizer, até agora a Ucrânia está atacando só a parte logística. Eles estão atingindo todas as refinarias, a Gazprom, a Neft, todas as refinarias em Moscou, o que criou uma grande nuvem preta de fumaça ali, sabe? Mas, veja, o Zelensky agora pode fazer qualquer coisa. Se o Zelensky, por exemplo, resolver agir contra Belarus, abrir uma frente contra Belarus e tomar uma parte significativa do território lá, esse já seria o cenário para vocês. land in Belarus, that's one scenario. If there's an even harder Se strike, acontecer um ataque ainda mais forte, bem no centro de Moscou, ou em algum lugar assim, no coração da cidade, ou no centro de São Petersburgo, atingindo instalações que não são militares, aí já é outra coisa. Teve aquele caso do ônibus, lembra? Logo depois da ameaça de Belarus ao Lukashenko, um ônibus, na verdade dentro da Rússia, mas cheio de jovens atletas bielorrussos, foi atingido por um drone ucraniano. Tudo isso que os ucranianos estão fazendo mostra que eles parecem não ter nenhum limite nas ações. E sim, um ataque mais sério do lado ucraniano pode acabar fazendo Putin perder a paciência e dizer, tá bom, chega. Você deve lembrar, Dani, antes da guerra começar, teve aquele período meio de guerra de faz de conta, com negociações indo e voltando. Ficou claro que o Biden não ia fazer nenhuma concessão à Rússia em relação às preocupações sobre a expansão da OTAN. Sim, a Ucrânia acabou oficialmente com o Acordo de Minsk. 2, ao dizer que o Donbass nunca teria nenhuma devolução de poder. Foi o Dmytro Kuleba quem disse isso num comentário à imprensa polonesa no fim de janeiro. Houve um período em que a gente fingia estar negociando com a Rússia, e a Rússia sabia o tempo todo que não estávamos realmente dispostos a chegar a um compromisso em relação às preocupações deles. E aí, de repente, na verdade, a gente já tinha visto o sinal no dia anterior. Veio o ataque, logo depois do Dia dos Defensores da Pátria, na Rússia. Eu me lembro de ter visto naquela época todas aquelas cerimônias militares, soldados em uniforme completo, colocando flores em memoriais de guerra na Rússia. E eu pensei comigo, eles vão entrar amanhã. E entraram. Pois é. Então, sabe, algo vai acontecer. Você vai ver algum grande desfile militar ou alguma comemoração acontecendo na Rússia e no dia seguinte a bomba vai cair. Vai ser tão repentino assim. Mas fique de olho nesses sinais, digamos, no dia anterior a isso acontecer. It's hard for me to imagine. Então, para mim é difícil imaginar qualquer outro cenário. É difícil imaginar isso não acontecendo, porque como você mesmo apontou antes, primeiro o presidente Trump simplesmente desistiu. Ele dizia que ia acabar com a guerra em um dia e todo esse papo. Depois parou de tentar. Basicamente ele saiu de cena e disse algo tipo, tá bom, a gente vende mais bombas e mísseis, tanto faz. Ou seja, nem tá tentando mais. E a Europa também não tem um plano, além de continuar mandando dinheiro pro Zelensky e, sei lá, ver no que dá. Giving money to Zelensky and I don't know, see what happens. Well, So there's no plan- movement. Bom, o plano da Europa era barrar o Trump em cada movimento. Esse era o plano da Europa. A Europa estava decidida. E olha, eles conseguiram. Então, quer dizer, esse era o plano deles. Toda essa coalizão dos dispostos, todas essas técnicas de distração, o plano era impedir. E o Keir Starmer foi o pior nisso. Queria evitar que o Trump avançasse em algum tipo de acordo diplomático na Ucrânia. E como você disse, eles conseguiram. O Zelensky agora está mais forte do que nunca. É um fantoche que nós mesmos criamos e está arrastando todo mundo para um Armagedon. Essa é a verdade. E quanto antes ele sair de cena, ele é um fantoche ou é um Frankenstein? Sinceramente, não sei bem o que é.
Bom, eu acho que ele era um fantoche, mas agora temo que seja ele quem puxa as cordas. Pois é. I think now he's a puppet master, I fear. But yeah. That's kind of how it's looking, and that's É mais ou menos assim que as coisas estão parecendo, e isso não é bom para ninguém. Nem para os ucranianos, nem para os europeus, nem para os russos, nem para a humanidade, para falar a verdade. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, cara, muito obrigado por ter vindo hoje. Esse episódio foi realmente muito esclarecedor, posso te dizer. Valeu. so I can tell you, thank you. Sempre um prazer, Daniel. Bom te ver de novo. Um grande abraço e mande um carinho pro Francis também. As well. I will pass that along. Thank you very much, and we'll look forward to Eu vou repassar isso sim. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Aliás, a gente se vê amanhã. E olha, amanhã tem um programa bem especial. Eu ainda não vou contar os detalhes, mas fiquem de olho nas nossas páginas, porque teremos um convidado muito especial, alguém que nunca participou do programa antes e que vocês provavelmente já ouviram falar. Então, confiram lá amanhã e a gente se encontra no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio, se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. like and send this to somebody you care about.